Então vamos lá. Agora nós vamos conhecer a ferramenta de texto do Illustrator com textos mais longos, trabalhando dentro de uma caixa de texto. E nós vamos ver que tem possibilidades diferentes. Então, se antes eu podia simplesmente trabalhar clicando e digitando texto artístico, agora eu tenho a possibilidade de eu trabalhar um texto em parágrafo. Isso significa que eu tenho textos maiores. Então, vem comigo aqui. Se você não assistiu a primeira aula sobre texto artístico do Illustrator, por favor, assista, né? A primeira aula, essa é a aula 2 já sobre texto. Então, vou pegar a tecla T de texto, clico e arrasto. Quando eu clico e arrasto, ele cria para mim uma caixa de texto e dentro dessa caixa ele vai colocar um texto de exemplo. É um texto em latim, só para a gente não perder a caixa e ver que aqui tem uma caixa para colocar texto. Eu posso selecionar esse texto, colocar qualquer outra coisa. Mas aqui nessa aula eu vou usar esse texto para poder ajudar a gente a exemplificar. Para eu poder controlar o texto, eu tenho no menu Janela, Type, e eu tenho aqui Caractere. Junto com o caractere, sempre vai aparecer o parágrafo e o Open Type. O Open Type, nesse momento, não é importante para nós, mas o parágrafo e o caractere sim. Então, aqui, quando eu seleciono o texto, usando a ferramenta Caractere, eu posso mudar o tipo de fonte que eu estou escolhendo e ele já vai me dando uma amostra de como o texto fica, certo? Eu posso mudar, né, a versão dessa fonte, então se eu quero oblíqua, light oblíqua, bold, né? Então, posso mudar a versão da minha fonte e também, né, com esse texto selecionado, eu posso mudar o tamanho dele, tá vendo? E posso mudar o entre linhas e o tracking. Se eu mudo esse entre linhas de 12, por exemplo, para 16, veja como o texto abre o espaçamento entre linhas. Se eu mudo de 16 para 20, abre mais. Mas se eu mudo de 20 para 10, ele deixa o texto mais condensado. Eu preciso encontrar um valor que fique visualmente interessante, né? Então, por exemplo, o automático pode ser? Pode, mas às vezes a gente trabalha um pouquinho maior. Então, vamos jogar para 14, né? E ele fica um pouquinho mais leve aqui para nós. Assim como no texto artístico, se eu seleciono uma parte do texto, eu posso trocar a cor somente dessa parte, né? Posso formatar ela separadamente. Eu posso deixá-la maior, numa versão diferente. Então, eu posso selecionar meu texto e ir escolhendo como eu quero ele ao longo de toda a questão. Diferentemente do texto artístico, que ó, se eu clico e digito, quando eu seguro o Shift e aumento ele, o texto todo aumenta e ele vai sofrer com isso, né? Aumentar e diminuir. Se eu solto o Shift, ele distorce. Aqui, se eu clico na caixa e aumento ela, o tamanho do texto não muda. O que muda é a distribuição desse texto ao longo da caixa. Tá vendo? Então, o texto não vai ser alterado de acordo com o tamanho da caixa. O que muda é a disposição dele. Assim como, né, se eu seleciono esse texto, eu posso vir no menu Parágrafo agora e centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda, né, ou justificar. E aqui embaixo eu tenho alguns botões que vão me dar o quê? Olha, se eu seleciono uma parte do texto e coloco aqui, por exemplo, 10 pontos, ele vai pegar esse parágrafo todo, tá vendo? E vai jogar ele 10 pontos para dentro, ou seja, vai avançar esse texto. Assim como eu posso pegar aqui um parágrafo qualquer, ó, e recuar ele. Então, por exemplo, ó, ele fica longe da caixa de texto aqui. Ou ainda, eu quero fazer um recuo só da primeira linha, um avanço, que é o parágrafo, né? Olha, eu vou colocar aqui, ó, 20. Então, ele está colocando que toda vez que eu tenho uma primeira linha, ela está 20 pontos para frente. Então, se eu seleciono todo o texto e coloco 20 aqui, ó, todos eles avançam 20. Ah, eu resolvi que é 30, quero um parágrafo mais longo. Eu quero um parágrafo mais curto. Não importa o valor que você colocar, toda vez que você tiver um Enter aqui no seu texto, ó, ele já vai com um avanço de parágrafo. Basta selecionar o texto e marcar nessa opção. Tá vendo? Então, a ferramenta de texto em parágrafo
é extremamente versátil. Eu posso ter esse texto dessa forma, ou né, ir ajustando ele, ou ainda fazer uma outra versão. Uma coisa que eu quero que vocês vejam é que, principalmente em propaganda e design, a gente não usa separação de sílaba. Então, aqui no parágrafo tem aqui, ó, hyphenate, que é hifinização. Se você desmarca ela, tira a separação de sílabas. No jornalismo, isso é totalmente útil e permitido. Na propaganda, a gente evita trabalhar com separação de sílabas, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos ver uma forma diferente de trabalhar a caixa de texto. Se eu clico e arrasto para digitar depois, né, ele faz uma caixa de texto quadradinha, retangular. E se eu usar a ferramenta caneta ou qualquer outra ferramenta vetorial, o que a gente consegue fazer? Vem comigo. Se eu pegar a ferramenta caneta e criar aqui, ó, uma caixa de texto esquisitinha, vou fazer uma coisa qualquer, ó, uma ameba. Então, fiz uma ameba doidinha aqui. Se eu pego esse objeto, tá? Aperto a tecla T e clico dentro dele, observa que o mouse mudou e todo ele vira uma caixa de texto. Tá vendo? E não importa o formato dele. Então, ó, vou fazer aqui um coraçãozinho. Então, vou desenhando ele com a ferramenta caneta. Bem ou mal, fiz um coração aqui e olha lá. Se eu pego a ferramenta texto, clico dentro dele e todo o coração vira, né, uma caixa de texto. E isso aqui no jornalismo, em revistas de design, a gente sempre que tem um design mais elaborado, sempre nós vamos ter o quê? Né? Textos formatados dessa maneira. Vão dar mais vida para o seu texto, deixar ele mais interessante. E todas as configurações de texto valem para isso aqui. Então, se eu, por exemplo, crio aqui uma elipse, venho com a ferramenta de texto e clico dentro dela, todo o texto está aqui dentro. Mas, se eu quero o texto ao redor da elipse, ó, crio a elipse, mas quero o texto ao redor dela, é texto artístico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa elipse. Então, eu vou chegar aqui em cima dela, seleção branca, tá vendo que eu vi o pontinho? Vou pegar a caneta, P de pen, dou um clique para adicionar um ponto aqui, outro clique para adicionar outro ponto aqui, pego a seleção branca, atalho a tecla A, seleciono um dos pontos e deleto ele. Por quê? Porque agora eu abri o vetor. Com o vetor aberto, eu posso pegar a tecla T, que é texto, e clicar na linha. Aí sim, o texto está circundando essa elipse. Pessoal, então essa foi a ferramenta de texto, né, desde o texto artístico até o texto em parágrafo. Então tivemos duas aulas, uma na sequência da outra. Primeira aula, texto artístico, clica e digita. Segunda aula, que foi essa que você assistiu, texto em parágrafo. Clique e arrasta, faz a caixinha e formata o texto como você quiser.